Então, a partir de agora, estamos gravando. Obrigada, Tânia, com você. Muito obrigada pela presença. Bom dia a todos, um prazer compartilhar parte do meu conhecimento com vocês, especialmente falando de um tema pelo qual eu tenho encantamento. No título, a palavra encantamento foi incluída, porque o mundo corporativo se encanta com a mediação. Em realidade, eu estou compartilhando com vocês parte da minha vida pessoal e profissional, falando do encantamento que eu tenho por esse método, porque ele tem um alcance social imenso, porque ele gera um contexto, é uma prática muito humanizada e que gera um contexto de muito aprendizado para as pessoas que dele participam. Eu vou compartilhar com vocês o PowerPoint que eu coloquei no nosso grupo de WhatsApp para favorecer que todos pudessem usar diferentes meios, mas especialmente eu disse lá para que vocês possam depois me provocar para conversas mais longas, para o que chamar a atenção. Parte da informação eu vou deixar no que está nos PowerPoints para poder otimizar o nosso tempo e vou fazer destaques daquilo que, para mim, são pontos mais relevantes. Primeiro, quero que vocês conheçam quem é esse sujeito, né? Tânia, que está conversando com vocês. Eu gosto muito de contextualizar os autores que eu leio, entender de que época são e quais eram as crenças, credos, religiões e cultura. Então, quero também contextualizar a minha fala. Eu me formei em 1975, Faculdade de Medicina, como neurologista, depois incluí a psiquiatria. Pouco tempo fiquei estritamente como médica, foram 5 anos, nesses 5 anos já foram ocupados para estudar processos de diálogo, porque eu engrenei o caminho da psicoterapia e da terapia de família. Então, meus primeiros 20 anos profissionais eles estiveram dedicados a diálogos que provocassem autoconhecimento, que provocassem entendimento e tivessem um viés terapêutico. Esse cenário de trabalho me levou aos divórcios litigiosos e me levou às empresas familiares e suas desavenças também. Eu precisei ampliar minhas ferramentas e incluir um trabalho mais negocial para aqueles campos de atuação. Eu encontrei a mediação de conflitos em 92. Eu fundei uma instituição que se chama Mediare em 97. Então, os últimos 25 anos eu me mantenho dedicada a processos de diálogo. Eles agora guardam o que estava incorporado em mim, uma proposta de trabalhar relações em paralelo a trabalhar a negociação que traz as pessoas à mesa de mediação. O meu dia a dia é muito diversificado. Eu dou aula grande parte do meu tempo, às vezes capacitando mediadores que querem exercer essa função, por vezes extraindo da mediação o que hoje o mundo tem chamado de soft skills, ou para lideranças corporativas, para lideranças do terceiro setor, ou para um corpo docente de uma escola ou de uma faculdade. Eu posso estar na Defensoria Pública acompanhando os meus alunos e ajudando com a mediação num trabalho voluntário aquelas pessoas que vão à defensoria, o que significa um baixíssimo poder aquisitivo, porque é uma possibilidade de terem advogados dativos. Então, por vezes, esse é o meu cenário de trabalho, as questões são as mais diversas. Essa semana, quinta-feira de manhã, eu estava no Ministério Público compartilhando ferramentas em mediação, que dá título a um livro que eu publiquei em 2014. À tarde, eu estava no Tribunal de Justiça com uma questão empresarial complexa, que tem sido
o meu principal cenário de atuação, uma questão societária em que os sócios estão chegando à conclusão que a melhor forma de resolver vai ser dissolver a sociedade. Ontem eu estava numa empresa familiar de médio porte do interior de São Paulo, em que a questão sucessória está trazendo os irmãos para uma comunicação com muitos ruídos. Então, eu vou transitando durante toda a semana, o que eu gosto de estar sempre fazendo coisas diferentes e atuando em cenários distintos. Nosso menu dessa apresentação, eu primeiro escolhi conversar com vocês sobre o Instituto da Mediação e entender sobre que paradigmas ele está assentado, quais são os paradigmas que norteiam essa prática. Depois a gente vai passear muito rapidamente fazendo uma distinção entre diálogo e debate, porque o método mediação faz uso do meio diálogo, mas as pessoas que são recebidas na mediação chegam para debater. Então, em realidade, elas são convidadas a, durante o procedimento, fazerem uma mudança paradigmática na forma como elas estão conduzindo a questão entre elas. No que esse método de negociação difere dos demais, né? A pegada dele é muito humanizada e isso traz uma diferença substancial de outras formas de negociar diferenças. Em que medida ele se mantém atualizado, com toda a celeridade de mudanças que faz parte do nosso mundo, e por que ele encanta o mundo corporativo. Então, a gente tem aqui, vamos ver, nesses 40 minutos eu vou selecionar somente parte das informações para dar destaque para vocês. Década de 70, uma reunião de juristas do mundo inteiro, Itália, o grupo que ficou conhecido como Grupo de Florença, tem por propósito ampliar o acesso à justiça. Eram juristas de todo mundo que entendiam que a resolução judicial como única oferta da casa do judiciário não dava acesso à justiça a muitas questões e a determinadas fatias da população. Bom, uma das saídas foi o sistema multiportas de resolução de controvérsias. Haver outros métodos que também possam ajudar as pessoas a terem acesso à justiça. A mediação é um deles. Essa ideia cruza o Atlântico, se encontra com um grupo de Harvard que estudava processos de negociação. O livro é emblemático, da década de 70 para 80 também, chama-se Como Chegar ao Sim, e desse encontro nasce um processo estruturado de diálogo, que é uma forma de negociação que mais se aproxima da negociação direta e que tem por sinônimo negociação assistida, porque é assistida por um terceiro, que é o mediador, numa posição down com relação às partes, às pessoas envolvidas, de forma a manter o diálogo entre X e Y, o que não estava sendo conseguido no diálogo direto. Então, esse terceiro tem essa posição down, ele não julga, ele não opina, ele não sugere. O que faz esse cara? Esse cara faz perguntas, né? Ele é um especialista em comunicação e negociação e ele faz perguntas com a intenção de trazer mais informação à mesa e ampliar o espectro de visão que as pessoas vinham tendo até então sobre a sua questão. Ampliando o espectro de visão, ampliam-se as possibilidades de alternativa. Então, o mundo que passava da negociação para a judicialização, o que acabou criando uma cultura de sentença, de querer sempre ouvir o juiz sobre a questão que me aflige, hoje tem dezenas de métodos entre a negociação direta e a resolução judicial. Eu estou trazendo aqui somente dois, o que mais se aproxima da negociação e o que mais se aproxima da resolução judicial.
O que me encanta nessa prática e o que a faz acompanhar o pensamento contemporâneo é que ela não fez restrições a profissões de origem. Então, todos nós que estamos aqui nesse momento podemos ir nessa direção. Nós não precisamos ter terceiro grau para sermos mediadores. Então, eu posso ter lideranças comunitárias trabalhando nas comunidades com esse instrumento. Eu posso ter dentro da escola, no corpo docente, aqueles alunos que vão se oferecer para os colegas como mediadores das suas questões, lá com um lacinho para identificar quem é o mediador do dia no recreio, né? Outro encantamento é a mediação é uma transdisciplina, ela foi bebê de muitos saberes e a gente não consegue hoje ver mais as fronteiras entre esses saberes, né? Na interdisciplinaridade, por exemplo, engenharia genética, psicologia jurídica, as fronteiras entre as disciplinas ainda estão presentes. A mediação é um amálgama de muitos saberes e essas fronteiras deixaram de ficar nítidas. Ela traz da psicologia a proposta da reflexão. Ela faz perguntas para provocar a reflexão antes da tomada de decisão. Ela traz da neurociência a inclusão da emoção no processo de negociação, né? E a percepção de que não é possível para nenhum de nós humanos apreender 100% de um evento. Então, quando você tem diferentes visões, você complementa pelas diferentes versões um evento. Então, a mediação não procura saber quem está falando a verdade, nem qual é a versão mais adequada. Ela procura convergências entre essas distintas versões. Da negociação, ela trouxe algumas teorias, teoria dos jogos, mas um dos principais benefícios é o benefício mútuo, né? A gente conhece o Nash, talvez muitos de nós tenham visto... Ai, como é que chama o filme? Acabei de esquecer. Mente Brilhante. Isso! Mente Brilhante, exatamente. Aquele cara que numa mesa de bar, né, com os colegas disputando quem ia ficar com a garota mais bonita, tem um insight e diz: nas relações continuadas não se maximiza resultados sobre o parceiro. Nas relações continuadas, a gente ganha junto e a gente perde junto. Então, esse é um princípio trazido para a mediação, né, da matemática. Visão sistêmica, porque está num cenário onde todos nós transitamos desde o século passado. Da antropologia traz a autoria, a mediação trabalha para que as próprias pessoas sejam autoras da solução. Muitas técnicas de comunicação que aproximem as pessoas na divergência. Da sociologia, ela traz uma noção de rede de pertencimento. A mediação é um instrumento que não fica engessado pelo que a motiva de início. Por exemplo, esse caso que eu mencionei, que eu trabalhei na quarta-feira de tarde no tribunal, ele foi encaminhado com um processo judicial, mas os sócios têm 4 processos judiciais. Então, durante o nosso trabalho, eles decidiram que eles vão trazer os 4 processos para mediação. Então, eles teriam 4 juízes em 4 processos tomando decisão sobre a vida deles, e agora eles trazem os 4 processos à mesa e eles serão os decisores sobre a vida deles, né? A maêutica socrática e da filosofia no sentido de perguntar para checar a própria coerência e até validar uma ideia inicial, mas não antes de refletir. O direito parametriza, né? 2 margens regem a negociação na mediação. A margem ética, que é cuidada pelo mediador, e a margem legal, que é cuidada pelos advogados quando questões legais estão envolvidas. O direito deixa de ser trilha, que precisa ser observada como na resolução judicial. Ele deixa de ser trilho, aliás,
e passa a ser trilha, ele se amplia, ele não pode ser ultrapassado. Mas tudo aquilo que o direito permitir, essa mesa pode incluir. Eu diria que, no pano de fundo, eu poderia citar outras disciplinas, mas a gente fica com essas. E é como a gente falou hoje mais cedo, né? As ideias não são novas, as articulações é que são distintas das anteriores. Então, a mediação bebe de ideias antigas, mas faz uma articulação que é muito coerente com os paradigmas contemporâneos. Eu gosto muito dessa imagem, porque ela fala da nossa impossibilidade de apreender o todo e de como a gente precisa do outro, como a versão do outro vai complementar a descrição daquele evento e a visão do outro vai complementar a solução, a melhor solução que a gente possa dar para a nossa questão. O diálogo, ele é o meio. Então, assim como Harvard estudou negociação, há um grupo no MIT que estuda diálogo, o livro está aqui para compartilhar com vocês, só o título dele já é extremamente convidativo, porque entende diálogo como a arte de pensar juntos. E aqui a gente começa a identificar algumas soft skills da mediação, embutidas nessa natureza de trabalho. Eles dizem, para haver diálogo, é preciso que a expressão seja clara e cuidadosa, porque senão eu não provoco escuta, eu provoco reação. Então, quando eu embalo para presente a minha proposta, por mais dura que ela seja, quando eu cuido da minha forma de expressão, em realidade não é só um ato de civilidade, eu estou ajudando o outro a me ouvir. Então, tem essa provocação. A escuta precisa ter uma natureza que inclua aquilo que o outro está dizendo como possibilidade. Então, a gente vai precisar abrir mão de um filtro que a herança cartesiana trouxe para nós, que é concordo e discordo com o que está sendo dito. Se o filtro é concordo e discordo, a gente tem que interromper para corrigir o outro, a gente tem que contra-argumentar para dizer que a nossa versão é uma versão muito mais coerente, né? Então, é uma escuta para entender pontos de vista, não é uma escuta para concordar. Por que eu preciso entender o ponto de vista do outro? Porque no passo seguinte, o mediador vai me pedir para eu trazer à mesa soluções de benefício mútuo. Então, esse é um distanciamento também bastante interessante da forma como a gente tem negociado, em que nós sentamos à mesa para obter soluções de benefício próprio. E a mediação vai pedir esse super esforço dos envolvidos. Para você trazer à mesa soluções de benefício mútuo, você precisa ter uma escuta com aquilo que o outro diz que também necessita, naquilo que ele diz que também precisa ser atendido, né? E o terceiro pilar desse grupo eu adoro, que é o apreço pelas diferenças, né? Tem uma passagem que diz, olha, se prepara para uma reunião, se prepara muito bem, se prepara para perguntas difíceis. Está bem preparado? Ok. Saiu da reunião. Como é que está a sua ideia inicial? Se ela for a mesma, se você saiu da reunião com a mesma ideia com que você entrou, eu sinto muito te dizer, mas você não esteve em diálogo. Você esteve numa exposição de motivos. Para você considerar diálogo, o seu ponto de vista precisa ganhar uma vírgula, ganhar um parágrafo novo, retirar um parágrafo do texto antigo. Então, para haver diálogo, a gente precisa ser tangenciado, impactado por aquilo que o outro também traz, né? E na mediação é uma conversa entre necessidade e possibilidade. Aquilo que um demanda precisa ser possível para o outro atender e vice-versa. Então, aqui a gente pode observar, com relação a esses 3 parâmetros do diálogo, que são a expressão, a escuta e o apreço pelas diferenças, como o diálogo lida com elas e como o debate lida com elas. Então, as pessoas chegam se expressando de forma bastante dura, elas chegam sem escuta para o que o outro necessita,
repetindo o seu ponto de vista, e interrompendo e contra-argumentando, e elas chegam considerando diferenças como oposição. E o convite que a mediação vai trazer é de rever essa forma de escuta para tudo aquilo que a gente falou anteriormente. A gente falou do Descartes, agora há pouco, ele está aí espiando a gente o tempo todo, porque nós temos uma herança cartesiana para muitas das nossas atitudes ainda, muitas, 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 né? E está aqui o nosso livro que a gente estudou juntos, que vem nos ajudar a entender por que polarizamos. Na mediação, o cenário é de polarização, né? E é a polarização regida por um paradigma que eu transformei em ideologia e, por isso, precisa ser do jeito que eu quero. E no livro, ele propõe o amor, né? Como uma forma de lidar com a polarização. A mediação propõe a reflexão, propõe o sistema 2 de Kahneman, né? A mediação não trabalha com respostas rápidas. São reuniões múltiplas, ela não se dá numa única reunião. Mediadores fazem perguntas que pedem para não serem respondidas, porque o que eles querem é que as pessoas pensem a respeito. Então, ela trabalha na direção do sistema 2 de Kahneman, que é pensa de novo, né? Reúne mais fatores, depois você se manifesta. Então, eu gostei de poder estar fazendo articulação, viu, Alexandre e Ângela, com os nossos trabalhos. Nós temos um leque de possibilidades para lidar com diferenças, né? Esse autor foi muito feliz quando fez esse esquema em que diz: a gente pode ser muito assertivo com relação àquilo que a gente quer, e a gente pode também guiar as nossas decisões por um absoluto interesse pelo que o outro quer. Nesses dois extremos, eu vou ter a competição e vou ter a concessão. Ele não imprime juízo de valor a nenhum desses estilos. A proposta é que seja uma mão de cartas nas nossas mãos para que a gente use um estilo ou outro, dependendo do que a situação demanda, dependendo de quem é esse outro, dependendo de qual é o tema que é o objeto da nossa divergência. Mas ele coloca a colaboração num lugar belíssimo, que pela colaboração, você mantém a assertividade pelo que você deseja, mas você precisa dedicar semelhante energia para naquilo que o outro também precisa ser atendido, né? E levar essa ideia para uma mesa de mediação muitas vezes surpreende, porque não é dessa forma que a gente tem entendido que uma mesa de negociação deva caminhar. Eu coordeno um grupo de leitura também, Alexandre, de temas correlatos à mediação. E essa foi a última leitura, o Adam Kahane, que está no alto à direita, porque ele fala do trabalho com pessoas difíceis. Como é que você negocia com o inimigo? Como é que você negocia com quem você não gosta? E como é que você negocia com quem você não acredita, né? E na mediação a gente ouve isso, porque há as entrevistas conjuntas e as entrevistas privadas, e com muita frequência eu não acredito nesse outro, né? Os adjetivos para o outro são sempre aqueles mais feios, né? Os adjetivos para mim mesmo e os verbos para a primeira pessoa são sempre os melhores verbos, né? E os mais coerentes, e o outro fica ganhando os verbos mais feios. Então, essa é uma chamada de atenção para quem está à mesa. Essa semana eu usei isso com esses sócios que provavelmente vão dissolver a sociedade. Eu falei, olha, a negociação com o inimigo nós conhecemos pelo apartheid, nós conhecemos pelas Farc, nós conhecemos entre árabes e israelenses, ela é possível. E esse autor diz, você precisa de duas coisas para negociar com o inimigo. Você precisa ter a mesma meta e você precisa estar convencido que você depende dele para atingir essa meta.
Se você tem esses dois elementos, você dá conta de negociar com o inimigo, né? Esse instrumento que Harvard nos ofereceu e que está nessa Bíblia do Como Chegar ao Sim, ela agrega outros valores à negociação. Então, é entendida como uma negociação integrativa. E os valores que são trazidos à mediação, parte deles são os valores que nós comentamos, contemplados no livro do Alexandre. São os valores morais, são os valores emocionais e são valores relacionais. Então, a mediação trabalha com ativos intangíveis, tentando trazer para a negociação um valor agregado, que é o cuidado com aquela relação também, que das pessoas ou das empresas que estão integrando aquele cenário de negociação. A imagem do iceberg está lá no livro, ela diz: as pessoas dizem o que querem, é a parte emersa do iceberg. O porquê elas querem, o que as motiva, é uma pauta oculta que está submersa e que a mediação se dispõe a mergulhar, especialmente nas entrevistas privadas. Quais são as preocupações, quais são os valores que as pessoas querem manter, quais são as reais necessidades naquela negociação. E a figura da laranja está lá também, porque ela é muito emblemática para fazer uma distinção entre a justiça distributiva e a justiça integrativa, né? Uma laranja, duas pessoas, não vejo problema algum, partir ao meio, mais justo do que isso não pode ser. Você continua olhando duas fisionomias insatisfeitas. Insatisfeitos com o quê? Insatisfeitos porque eu queria a casca para fazer doce e eu queria o sumo para fazer suco. E você conclui que ambos poderiam ter 100% da laranja se você tivesse perguntado o porquê e o para quê daquela demanda, que é exatamente essa parte submersa do iceberg que a mediação contempla. Então, aqui estão reunidos já alguns elementos que agora têm composto a caixinha de soft skills, e nós já transitamos por eles, e uma especial relevância para os ativos intangíveis, especialmente os mencionados por Alexandre no livro, né? Expand the pie é uma expressão que os americanos usam para essas negociações que integram o valor. A torta vai ser dividida de qual forma? De qualquer maneira. Primeiro, bota um fermento nela, torna ela maior, porque as fatias, na hora da divisão, vão ser mais generosas, né? E a torta é expandida com os ativos intangíveis. Há uma provocação do William Ury, que fez parte lá do Como Chegar ao Sim, nesse livro, que é Como Chegar ao Sim Consigo Mesmo. Eu trouxe... É uma leitura agradável, gente, e conta a negociação entre o Casino e o Abílio Diniz. Então, é uma negociação que a gente conhece, que foi resolvida por ativos intangíveis. Depois de 2 anos e meio de litígio, 2 arbitragens, 2 anos e meio de um processo judicial, 4 dias de negociação, no 5º dia, a assinatura do acordo regida, essa negociação regida por esses parâmetros que eu estou trazendo para vocês. Nós temos falado da velocidade das mudanças, que nos obrigam a decisões céleres, do encurtamento da vida média das ideias, né? Não dá para resolver as questões de hoje com o mindset de ontem, e valores intangíveis. Primeira vez que eu fiz pesquisa de valores intangíveis foi em 2004, e o índice era 84%. E hoje o mundo está considerando 90% valores intangíveis, relações interpessoais, manutenção do capital intelectual, etc., etc., etc. Capital moral, capital emocional, capital relacional, como a gente falou antes. Uma visita a uma leitura que nós também já fizemos, porque foi um brinde receber do Hess e da Ludwig competências da contemporaneidade, né?
que complementam os algoritmos. É interessante esse pensamento, porque houve um tempo em que a gente pensava no que os algoritmos nos complementam. E hoje a gente está pensando como é que a gente complementa os algoritmos, né? Então, estão aí algumas competências e algumas atitudes que são integradas pela mediação. Eu trouxe o Sinek porque ele tem uma proposta que eu adoro, ele trabalha com lideranças, né? O tema dele é lideranças, e ele troca a proposta de motivar pela proposta de inspirar. Porque inspirar significa que é o seu comportamento que é modelo para o outro, né? Você pode motivar e não ter um comportamento coerente, mas a inspiração exige um comportamento coerente. Então, o risco da incoerência, que a gente falou hoje, está contemplado aí. A motivação intrínseca está contemplada aí, porque ele é muito fiel à ideia de propósito. Tem uma série de livros sobre porquês. E esse livro que eu estou compartilhando com vocês, quem tem filhos de mais de 7 anos, já dá para entender, porque ele é um livrinho de histórias, né, com ilustrações, que falam do valor da colaboração e do valor dos propósitos. Estamos nos aproximando, então, da área corporativa. Vamos ver se a gente consegue aí 10 minutos para a gente conversar, para eu ouvir vocês. Mediação é um instrumento não só de resolução de conflitos, foi pensado assim no comecinho, mas ela hoje é um instrumento de prevenção. Tem risco da temperatura aumentar? Esse tema é muito difícil. Vamos sentar numa mesa de diálogo, favorecida por um terceiro que precisa declarar imparcialidade e independência. Há um texto que se chama Why Business Need Mediation? Não é porque é boa para as corporações, é porque elas precisam da corporação. E o autor faz uma super provocação, inclusive, dizendo por que a mediação é mais interessante que a negociação direta. E a conclusão que ele chega é assim, porque um terceiro é um paradigma diferente do paradigma de vocês dois. Ele está trazendo um mindset que vai ampliar a visão de vocês. Então, fica mais larga a visão se eu tenho um terceiro facilitando do que se eu estou implicado e sou parte interessada numa negociação. Esses são os benefícios que têm encantado o mundo corporativo. A autoria está com as pessoas à mesa, o que significa que a solução é customizada, ela observa o modelo de negócio e ela observa o perfil das pessoas que estão negociando. Não existe na mediação a possibilidade de um vencedor e um perdedor, é um instrumento win-win. Então, por isso a escuta precisa ser uma escuta para entender e não para concordar, discordar, porque eu preciso trazer à mesa soluções de benefício mútuo. Com as soluções de benefício mútuo, com essa proposta, eu encosto um pouco mais na cadeira, porque eu não estou ali para batalhar para a minha ideia ser vencedora. Eu estou ali para ver no que a minha ideia pode ser complementada pela ideia do outro. E a preservação das relações contratuais ou sociais é uma consequência natural, assim como a sustentabilidade das questões acordadas. Celeridade, porque ela se dá no tempo das pessoas. Não é um instrumento com protocolos que precisem observar X semanas ou X meses. É o tempo das pessoas que dá o ritmo da mediação. E trabalha com sigilo, que para o mundo corporativo, em algumas situações, é primordial. Empresas, se há uma consequência de um litígio empresarial, é a perda de valor. 100% perde valor. Poder negociar questões no âmbito sigiloso pode fazer muita diferença, o que já me aconteceu coordenar com uma empresa que tem um IPO previsto para daqui 2 meses. Ela não pode tornar pública a desavença dela, né? Então, a mediação vem sendo entendida como um instrumento de eleição para as relações continuadas no tempo. Independente do resultado, a gente vai continuar convivendo. Esse é um excelente instrumento. É mais fácil a gente pensar nas relações que não são continuadas no tempo,
do que das que são. Parentesco, vizinhança, contratos, trabalho, são todas relações continuadas no tempo. A área pública e privada está legislada desde 2015, Código de Processo Civil, inclusive, e incluiu as instituições públicas, né, que ficavam muito preocupadas com o CPF dos seus gestores para participarem de mesas de negociação e agora ficam mais protegidos com a legislação relativa ao instrumento. Há pactos internacionais corporativos. Do que falam esses pactos? Vamos utilizar meios não adversariais de controvérsia o mais possível nas nossas situações corporativas. O Brasil tem um pledge que foi encabeçado pela Fiesp-Ciesp, e muitas empresas assinaram, mediaram, inclusive. Fortune 1000 Corporations fala do uso crescente da mediação no âmbito corporativo. O Banco Mundial tem uma pesquisa linda que fala de 84% de construção de consenso, mas 95% de satisfação. Olha que interessante. Mesmo os caras que não conseguiram o consenso, eles ficaram satisfeitos porque a mesa de diálogo viabilizou expressar o seu ponto de vista e ouvir o ponto de vista do outro num ambiente protegido de não disputa, né? De não disputa. Deixa eu ver se eu caminho para a próxima, porque aí eu acho que eu... quase termino. Eu trouxe aplicabilidade para o mundo corporativo. Eu peço que vocês façam articulação com tudo que eu falei até agora, no que se encaixa no cenário corporativo, mas as cláusulas contratuais, os contratos cada vez mais mencionam o Fórum da Cidade X para resolver as controvérsias e cada vez mais incluem cláusulas escalonadas em que a negociação da diferença vai começar pela negociação, na sequência a mediação e somente ao término processos adversariais como a arbitragem e a resolução judicial. Hoje é uma tendência que dentro do sistema de resolução de controvérsias de uma empresa a mediação esteja incluída. As empresas não dão conta, não perceberam ainda que elas têm um sistema interno de resolução de controvérsias, elas têm o SAC, elas têm a ouvidoria, elas têm o RH, elas têm o jurídico, instâncias que às vezes não conversam. Então, quando a gente entra numa empresa com essa proposta de ajudar a desenhar um sistema de disputas, primeiro colocar em conversa as instâncias existentes, e a inclusão da mediação pode ser também muito bem-vinda. As questões interna corporis, eu atuei como mediadora do Banco Mundial por 10 anos, de 2010 a 2020. Os maiores ruídos eram os ruídos culturais, né? O funcionário do banco é um funcionário global, ele não atende às leis locais. Então, o CEO Mindset Singapura, com o gerente São Paulo, com não sei, o funcionário argentino, ruídos, ruídos e ruídos, né? Mediation no Windows é uma tendência, você abrir janelas de mediação em processos adversariais. Essa tem sido uma tendência e um campo de trabalho em que eu tenho atuado também. A questão já está judicializada, como a que eu mencionei para vocês do trabalho de quarta-feira, mas ela abre uma janela de negociação, e nessa janela são negociados temas que, dentro do processo judicial, engessado pelo motivo original, não poderiam ser abordados. Questões arbitralizadas também, que foi o que aconteceu com a Abir e Casino. Todos os diálogos da governança, de todas as instâncias da governança, para lidar com as agendas contemporâneas que conhecemos, podem se beneficiar de processos de diálogo com mediadores internos ou com mediadores externos, né? Conselhos
se alguém no conselho tiver essa habilidade, se um presidente de conselho tiver essa natureza de habilidade, pode conduzir as diferenças de uma forma mais humanizada, né? E a cereja do bolo, que é extrair da mediação todas essas propostas e todas essas atitudes, porque a gente tem conhecido como soft skills. Nós lemos Roberto Setúbal, 17 de outubro, entrevista na Folha, e ele cita a palavra soft skills. Ele fala de como o conhecimento técnico não está dando conta mais daquilo que as empresas precisam das lideranças e de todos os seus colaboradores, né? Então, é um complemento ao conhecimento técnico. A boa notícia está entrando nas escolas o ensino de habilidades socioemocionais, né? Provocados, eu acho que é o documento mais antigo que eu conheço, que é o relatório DEOR de 1996, encomendado pela Unesco, que reuniu educadores de diferentes nacionalidades para pensar 4 pilares para a educação do século XXI. Então, 2 pilares foram confirmados, que todas as escolas cuidam: aprender a conhecer e aprender a fazer. O que as escolas não vinham contemplando é o aprender a viver junto e o aprender a ser. E o aprender a viver junto e o aprender a ser está contemplado por essas habilidades socioemocionais. Segunda-feira eu tenho uma entrevista numa escola que vai implantar no currículo habilidades socioemocionais, né? Enquanto isso, o mundo corporativo tem se encantado por ter acesso a essas habilidades que não fizeram parte da sua formação. É um popurrí do que a gente falou até agora, de todas as competências mencionadas, legitimando todos os estilos de resolver diferenças. A gente só precisa saber quando, como, com quem. O verbo da mediação é flexibilizar. Pela flexibilização, eu estou no ponto A e o outro está no ponto B. Quando eu cedo, eu tenho que aderir a ele ou ele aderir a mim. Na flexibilização, eu mantenho um dos meus pés no meu ponto de vista e visito o ponto de vista do outro. Isso me dá uma base de muito mais movimento para incluir ideias. E aqui uma provocação que eu preciso fazer sempre nas mesas de mediação, mas que talvez seja uma provocação para todos nós, porque os sujeitos da polarização e da desavença eles estão sempre lidando com o outro antigo, o outro de quando a desavença começou, o outro de 5 anos atrás, de 3 anos atrás, e eles falam desse outro hoje como se esse outro fosse o mesmo. Eles não são os mesmos, né? Mas o outro fica congelado. Então, eu gosto dessa provocação do Shaw, que é o meu alfaiate, é o cara que mais me respeita, porque cada vez que ele me encontra, ele não toma as minhas medidas antigas como sendo as minhas medidas atuais. Ele procura se atualizar a meu respeito, né? Então, o meu contato, vocês têm a apresentação também no nosso WhatsApp. Eu fico super disponível para depois esticar essa conversa privadamente, como vocês quiserem. Nossa, muito bacana. 5 minutos de conversa. Nossa, sensacional. Não, mas podemos avançar um pouco. Obviamente, a gente sabe aí que muitos têm seus compromissos, mas a ideia é que a gente tenha até 10h30, e como nós começamos depois, podemos ir depois também. Acho que a ideia é que a gente converse aqui sobre o que seja mais interessante. Eu vou abrir aqui para a Ana, para a Daniela, e acho que temos aqui um outro companheiro aqui no nosso grupo. Não é aqui, tá? Mas eu só agradecer, Tânia, e aquele gráfico em particular da assertividade com interesse pelo outro para gerar colaboração, eu preciso pessoalmente daquilo, uma aula daquilo toda semana. Assim, acho que talvez durante um ano, toda semana,
aí ajude a internalizar, porque são coisas que, como o Pedro havia mencionado, do Beto Guedes, né, do filósofo, a gente muitas vezes sabe o que é, mas fazer é o grande desafio, né? Esse é realmente um enorme desafio e é absolutamente inacreditável que agora, em 2021, né, algumas escolas estejam considerando, né? É bom, é uma boa notícia por um lado, mas por outro lado, se isso não é o importante, o que que é importante, né? A gente conseguir se entender, se conectar, se relacionar com os outros. Oi, Ana. Bom, eu falei no nosso primeiro encontro, acho que, né, vocês não devem lembrar, mas assim, dois gurus na minha vida, o Alexandre e a Tânia. O Alexandre eu conheci em 2015 e a Tânia eu conheci em 2018. Eu fiz o curso de mediação de 100 horas e é transformador. É transformador. O grande desafio é levar para a vida pessoal, quando você tem mais intimidade com as pessoas, então é bastante desafiador. Aqui eu mostro o livro dela, que é uma obra-prima, que eu consulto bastante, caixa de ferramenta, e aí tem, assim, comunicação, tem, assim, e é uma qualidade de escrita primorosa, primorosa. Eu sou conselheira consultiva do Instituto Mediare, sou uma fã da mediação e do trabalho da Tânia. Então, é propaganda, não é? E elogio. Cada vez que eu vejo a Tânia, eu assim, aprendo mais. Impressionante que eu já acompanho há um tempo o trabalho dela. Parabéns, Tânia. Obrigada. Oi, Daniela. Parabéns, viu, Ana? Obrigado. Tânia, sensacional também. Aqui estou super inspirada. Eu queria te pedir para esclarecer um ponto, que eu acho que no penúltimo slide você falou, quando você falou da questão dos soft skills e da complementariedade dos algoritmos, você tinha um bullet point que você colocava esse ponto aqui. Até agora eu não estou lembrando exatamente qual era o ponto, e eu até queria esclarecer esse ponto, né? Qual era a sua visão nesse contexto, que você põe ali os algoritmos, só para entender um pouco melhor. Então. E o segundo ponto que eu queria fazer acho que compartilhar as reflexões que eu fiz aqui, né? Quando a gente olha para o meio médico, né? A gente tem uma dificuldade muito grande dessa mediação, né? De fazer essa escuta reflexiva aí, e certamente eu vou depois entrar em contato com você para você me dar umas dicas, direcionar, ou saber uma forma de trabalhar junto, que a gente tem um time extremamente, assim, com uma visão técnica, e cada um tem sua opinião, e é um dia a dia, assim, onde eu trabalho com muitos egos, então fazer essa mediação é um desafio diário mesmo. Ô, Daniela, posso dar um depoimento? A gente tem trabalhado bastante com organizações da área da saúde, né? Planos de saúde, cooperativas, hospitais. Olha, os médicos, eu acho que, assim, só talvez piloto de avião, porque tem muita coisa hierárquica, sabe? De que eu sou, assim, o dono da verdade absoluta, e é algo absolutamente essencial. E, assim como as outras faculdades, também não se ensina, né? Você aprende só a questão intelectual, cognitiva, analítica, e aí isso é o que faz a diferença. Aliás, deixa eu só comentar aqui uma coisa muito curiosa. Teve uma pesquisa nos Estados Unidos que a maior causa porque lá tem muitos processos, né, contra médicos na área da saúde, mas eles foram investigar a causa central, e a causa central das pessoas não era enfim, o diagnóstico, ou enfim, o tratamento, ou enfim, qualquer coisa que o médico tenha feito. Era basicamente a sensação de que o médico não estava escutando o outro lado, que o médico não era empático, de que o médico não se importava com a pessoa, e esse ressentimento em relação ao comportamento do médico é que gerava o processo, em grande medida, e não algum aspecto. O técnico era uma justificativa, mas porque a pessoa estava ressentida com o médico. Daniela, eu fiz uma revisita ao nosso livro da humildade como sendo a nova inteligência. É lá que a gente vai conseguir ampliar essa ideia do Hess e da Ludwig de competências que complementam os algoritmos,
e de atitudes que complementam os algoritmos, né? Porque os algoritmos estão dando conta e darão conta daquilo que é repetitivo, daquilo que é mecânico, mas ainda, porque já há a construção de robôs que deem conta de relação interpessoal já está na fábrica, né? Mas, por enquanto, esse é o nosso diferencial. Então, com esse diferencial, a gente vai sempre agregar valor. E como as nossas educações não favoreceram esses capitais, né? O capital moral, emocional, relacional, a ideia é que a gente que ainda não está nessa escola que a Unesco está propondo, que a gente possa complementar o nosso conhecimento técnico com essas habilidades. Muito obrigada, Tânia. Nada, bem-vinda. Mas a gente pode continuar conversando, pode me procurar. Oi, Tiago. Eu sou do meio médico, desculpa. Por alguns anos é um contexto que eu conheço. Pessoal, queria só pedir licença para nós tirarmos uma foto né? A gente sempre deixa para depois, e aí, então, queria pedir aqui, vamos lá, 1, 2, 3. Peraí, 1, 2. Vamos lá, deixa eu ver se saiu direitinho. E aí depois. Tá ótimo. Podemos seguir, Tiago. Obrigado. Bom dia. Alexandre, primeiro fazer só um comentário que eu não poderia deixar de passar. O seu livro é fantástico, recomendei para vários colegas. Não sou engenheiro e tive muita tranquilidade em lê-lo, viu? Importante fazer esse registro. Segundo, Tânia, eu quero também fazer o registro, né? Nós tivemos um curso recente e esse também é um livro de cabeceira que tem me ajudado muito, não só na minha profissão, né, como advogado, mas também como conselheiro. Aliás, mudou completamente meu ponto de vista em relação aos meus embates, né? Nem mais os considero assim, apesar de muitas vezes ser colocado num, né, e tentar depois transformá-lo. Tânia, e aí vem uma... Aliás, é só uma observação antes da pergunta, Alexandre, já que você falou, um dos meus grandes desafios quando trabalho em consultoria é o corpo clínico, viu? Dos hospitais. Que dificuldade para lidar com o corpo clínico, porque eles são um ente à parte, né? Eles reagem e funcionam de uma maneira totalmente desconexa do sistema do hospital e do sistema hospitalar. Como são poderosos, e aí a dificuldade. E aí, cada vez mais, a técnica da Tânia que faz sentido, né, num ambiente tão refratário, às vezes, ao diálogo. E eu tenho tido dificuldade em alguns corpos clínicos. Agora, Tânia, nós tivemos a oportunidade de conversar, e um dos grandes problemas que eu sinto, muitas vezes, é a formação do advogado, né? O advogado ele é formado para o contencioso, então é difícil esse trabalho, muitas vezes, de ouvir, não é? Muitas vezes a prerrogativa é a da fala, e eu não sei se você vai lembrar, mas uma experiência que eu trago é que, às vezes, demandas que duram 10, 12, 15 anos são resolvidas com acordos que foram propostos lá no início. Né? Ou seja, às vezes uma fórmula de um acordo no início, podemos fazer assim, não, isso é aceito. Aí a demanda dura 10, 15, aí na hora que você volta, a pessoa já está desgastada, os valores já não são mais aqueles, o que está na mesa exatamente é outro contexto, e a pessoa pensa e fala assim, nossa, eu estou dando agora tudo para não ter mais essa briga, essa demanda, e volta para aquele acordo inicial. Né? Como que os advogados, né, podem ajudar nesse processo de construção mais rápida, né, de um consenso, e se você percebe que já há uma mudança comportamental para essa turma mais nova que vem chegando, se isso é uma percepção, se existe essa percepção? Bom, todos nós temos a boca torta do cachimbo das nossas práticas, vamos combinar, né? Todos nós, né? A boca torta pelo cachimbo dos advogados é porque eles são a formação deles é uma formação para o combate,
né? Para mostrar que a razão é sua e muitas vezes está implícito nisso a desqualificação do ponto de vista do outro, né? É bastante cartesiana essa prática da forma como ela vem sendo trabalhada. Já está nos currículos das graduações de Direito a proposta da inclusão dos métodos de resolução de controvérsias. Algumas faculdades estão trabalhando como eletivas, mas elas terão que incluir como curriculares. Então, a gente já está indo nessa direção. A OAB tem se empenhado bastante, OAB federal e regionais, são muitos os cursos de advogados na mediação. Como eu vejo a participação deles? Eu os convido, primeiro que eu dou muito espaço para os advogados, porque eles estão acompanhando o cliente num cenário que é o inverso do que eles estão acostumados a fazer. O contexto da advocacia na resolução de controvérsias é o advogado fala e o cliente fica quieto. A recomendação é que o cliente não fale, porque a fala dele pode atrapalhar a tese, né? Ele é representado pela voz do advogado. E aqui inverte. Eu converso com o cliente o tempo todo e o cara está lá, silente. Então, eles não saem, não entram mudos e saem calados. Eu os convido sempre a falarem, mas é com muito esforço que eles precisam vestir esse chapéu de advogados que acompanham clientes na mediação, porque a fala vai ser dada primordialmente para os clientes. Eu os convido para serem parte do time de resolução de controvérsias, que é um convite extremamente sedutor, né? Que eu digo para eles, agora nós temos o mesmo cliente, você e eu. E o nosso cliente está dizendo que ele quer resolver isso de outra forma. Isso implica numa mudança de estratégia. Possível para você? Eu faço entrevistas privadas com os advogados, muitas vezes, para fazer esse convite. E, às vezes, essa semana eu fiz isso. Eu atendi um empresário tão catártico na raiva dele da outra parte, que, num determinado momento, eu pedi para o advogado, eu vou pedir para você emprestar o seu ouvido para o seu cliente. Aí eles ficaram me olhando. Eu falei assim, não será possível para ele, nesse momento, escutar a demanda do outro. Então, eu preciso que você escute para que, na reunião privada com ele, você possa ajudá-lo a perceber que esse é um cenário de benefício mútuo. Você é a relação de confiança dele, né? A sua voz vai ter mais potência do que a minha. Então, Tiago, eu os vejo como parte do time de resolução de controvérsias. E é crescente a participação dos advogados de forma colaborativa na mediação. Até porque a mediação tem uma etapa prévia que se chama pré-mediação, porque o princípio fundamental dela é a autonomia da vontade. Mesmo que o juiz indique, você vai na primeira reunião para conhecer um instrumento e depois você diz se quer ficar ou não quer ficar. Quando clientes e advogados dizem sim à mediação, eles sabem já o que o instrumento vai pedir deles em termos de mudança de estratégia. Então, a adesão à mediação é tanto do cliente quanto dos advogados. Excelente. Muito obrigada, Tânia. Eu não tenho como não falar aqui, é um grandíssimo privilégio te ouvir e fazer todo esse link por todas essas passagens que nós tivemos durante o ano também, né, essas leituras e tudo mais. Para mim também tem essa formação jurídica, eu sempre fugi do contencioso por não acreditar nisso, por não acreditar no nosso sistema, nem de justiça, nem na eficácia desse sistema e nem na solução positiva para as partes, né? E então te ouvir realmente um bálsamo, e me lembrou de quando eu tive a minha primeira experiência com esse tema. Eu fiz um workshop de negotiation por uma professora de Harvard, a Lynn Cohn, lá na GV, e a gente, né, teve essa leitura do Getting to Yes e fizemos um workshop ali, e foi muito interessante que
deu para ver muito essa diferença nesse workshop entre grupos que primavam pela competição e o nosso, que primava pela cooperação. E era um jogo ali que os grupos tinham que, se eles se alinhassem, no longo prazo eles ganhariam em dobro. Mas se eles atuassem, você deve conhecer, já faz muitos anos, eu não lembro os detalhes, mas eu lembro que eu insisti para nós continuarmos colaborando, por mais que aquele não colaborasse, que nós continuássemos firmes ali na nossa decisão em colaborar, porque eles iriam acabar entrando na nossa. E isso acabou acontecendo, e a gente teve, assim, acho que mais de 10 rodadas de colaboração ininterrupta até o final. E a professora falou, isso nunca me aconteceu antes. Ela ficou, assim, realmente espantada com o resultado. E eu sou apaixonada por esse tema, e eu vou fazer em breve com você no Mediário. Porque realmente é apaixonante, e acho que é bom em todos os âmbitos, pessoal, profissional, e da sociedade como um todo. Muito obrigada mesmo, grande privilégio tê-la aqui. Andy. Angela, só para complementar aqui o comentário da Angela, depois do Andy, uma dúvida que eu sempre tive, Tânia, você com sua vastíssima experiência em diferentes situações empresariais, familiares, etc., assim, o sujeito, um quer A, outro quer B, mas o quanto, na verdade, isso daí é só uma aparência, sendo que, na verdade, o que tem por trás é um sofrimento humano, no sentido de que, na verdade, o que a pessoa quer é ser reconhecida, quer ser escutada pelo outro, quer, enfim, ser valorizada, né? O quanto, na verdade, assim, a parte técnica, digamos assim, da demanda técnica, na verdade, é apenas um subterfúgio, na verdade, do que as pessoas querem, que enfim, externar alguma coisa ou manifestar um certo ressentimento, às vezes, né? Depois você puder comentar isso, mas Andy. Você está no mudo, Andy. Apertei aqui, mas não saiu. Mas obrigado, Tânia. Sensacional. Muito legal. Assim, eu confesso que o que me chamou a atenção na sua fala é a previsão contratual da mediação já na partida. E eu queria que você explorasse um pouco mais, queria entender um pouco mais dessa previsão contratual, porque, assim, eu, honestamente, nunca vi nenhuma empresa, ou duas empresas, né, nas relações que a gente tem, considerarem a mediação como uma forma de resolução de conflitos no contrato, né? Geralmente, a causa de resolução de conflitos olha, quando a gente se desentender, vamos para o tribunal X, né? Ou, no máximo, vamos para o... Como é que chama? O foro da cidade. Arbitragem. Para arbitragem, né? Mas nunca mediação. Queria ouvir um pouco mais você falando sobre isso. Isso aí é um tema que eu adoro, Andy. Então, vamos lá. Assim, os contratos multilaterais, eles precisam, nenhuma das partes ficar submetida à legislação do outro país. Então, os contratos multilaterais, eles prevêem um fórum neutro. Vinha sendo a arbitragem, né? A gente tem a CCI, a Câmara de Comércio Internacional, que é a maior câmara de resolução de controvérsias comerciais e empresariais internacionais. A nossa lei de mediação, de arbitragem, ela prevê mediação prévia, mas a gente está passando batido por essa possibilidade. O que o mundo tem praticado hoje são duas naturezas de contrato. Cláusula escalonada. Escalonada porque você começa negociando, o seguinte é a mediação e o seguinte é um método adversarial, que pode ser a arbitragem ou pode ser a resolução judicial. O que é mais difícil é que realmente se pratique uma mediação prévia à arbitragem e não se transforme numa conciliação tem acordo, não tem acordo, porque o trabalho é muito mais complexo do que isso, né? Você tem agora uma modalidade muito recente. Primeira vez que eu ouvi falar, saí correndo atrás de um seminário na CCI que se chama Mixed Mode. Mixed Mode é um modelo em que você faz uma cláusula
que, em vez de você escalonar, porque quando você escalona, você vai ticando o método anterior e vai jogando ele fora. Ah, tentei negociar, não deu. Ah, tentei mediar, não foi possível. E o Mixed Mode, não, ele bota todos os métodos e diz assim, usa o princípio da adequação. Todos estão à mesa. A cada momento, elege aquele que melhor vai vestir o conflito. Né? Porque os contratos eles são feitos na época de namoro. E os litígios acontecem anos depois. Então, aquilo que o contrato previu como forma de resolver nossos ruídos não necessariamente vai vestir bem os ruídos que a gente produziu depois de 15 anos ou depois de 5 anos. Agora, o que as pesquisas mostram é, para a arbitragem, você precisa previsão contratual, senão a outra parte pode dizer não. Mas para a mediação, você não precisa previsão contratual. Então, você pode dizer para o outro, vem cá, vamos tentar? E ok que não esteja no contrato. E esse uso dentro do mundo corporativo está crescente, porque os contratos são lá da época do namoro e naquela época não se pensou a respeito disso. Então, tem se utilizado sem a cláusula. Muito legal, muito legal. É bom saber isso. Quem sabe eu te mande uma mensagem para a gente explorar um pouco mais. Tá bom, bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado. E, Tânia, só essa questão que eu levantei, essa dúvida, como é que você vê isso? Então, deixa eu resgatar a sua fala. Ah, sim, aquilo que está aparente isso. E aquilo que é uma pauta oculta. Então, a mediação é o único instrumento que a gente conhece até hoje, porque rapidamente surgiram outros, né, que contempla as duas pautas, a pauta objetiva e a pauta subjetiva, a pauta relacional. E mediadores, quando mapeiam um conflito, que é uma das etapas do nosso trabalho, quem são as pessoas, qual é o ponto de vista de cada um, o que é que já tentaram até agora, quais são as questões envolvidas, parte do mapa é a pauta subjetiva. Então, quando a gente apresenta a pauta de trabalho, a gente fala, eu estou entendendo que há uma questão societária, por exemplo, né? Ou há uma discordância sobre o pagamento da retirada, e estou entendendo também que há uma questão relacional entre vocês depois de uma sociedade de confiança por 15 anos e que há aspectos dessa relação que também precisam ser trazidos à mesa. E, com isso, você autoriza, né, as pessoas a trabalharem nas duas pautas. Porque a questão subjetiva ela está muitas vezes na base da questão objetiva. Você cobra caro quando o outro não te trata bem, né? Você vai cobrar danos, depende da relação que você tinha ontem. Foi como você falou, né? Os processos da área médica, o maior índice é o médico que não respondeu a relação médico-paciente, que está lá na base da cobrança do dano, né? O que não respondeu o telefone, não atendeu as minhas expectativas relacionais, não me deu colo, etc, etc, etc. Tânia, nesse caso, fala do Abílio, como é que resolveu? Você não contou como é que resolveu. Não contei. Então, o livro é uma provocação, porque o Uri vai dizer naquele livro que o sujeito mais difícil da negociação não é o outro, somos nós. Tá? Então, ele começa desfazendo a ideia de que os verbos feios cabem ao outro e os adjetivos feios cabem ao outro. Né? Mas da lista que eles tinham para resolver, divergências, você tem uma lista de divergências que é primais, né? E você não encontra brechas para convergir, você vai para valores. Você vai negociar valores. Então, tem uma pergunta na mediação que é mandatória, que é, de tudo que você está me trazendo, o que é mais importante para você nessa mesa? E a pergunta e a resposta dos dois foi a mesma, com palavras diferentes, que foi liberdade. Então, o acordo saiu porque eles não aguentavam mais litigar, porque o custo-oportunidade estava imenso,
Eles estavam deixando de cuidar de novos negócios porque estavam presos naquela resolução judicial, advogados dia e noite, outros temas para serem cuidados, recebendo menor atenção. E quer saber de uma coisa? Chega! Eu não quero mais isso na minha vida. O litígio traz muito desgaste emocional. Então, pela liberdade, a liberdade passou a parametrizar. Liberdade significava resolver. Resolver. E isso passou a parametrizar todos os acordos financeiros e contratuais que eles fizeram. Resolver. O Abílio teve a questão do respeito também, né? Sim, sim. Excelente. Bom, pessoal, mais alguém gostaria de, enfim, perguntar algo para a Tânia ou, né, enfim, externar alguma coisa? Esse nosso grupo com tanta, né, tanto acolhimento, tanta intimidade, tanta, né, tanta segurança que a gente, né, felizmente conseguiu construir. Alguém mais? Ou posso dar fazer o nosso aviso final aqui? Reiterar, né, que teremos aí segunda-feira esse evento com a Sara da Michelin, que acredito que vai ser muito interessante. E no final do ano, por favor, eu sei que as agendas são complicadas em dezembro, mas seria muito bom se conseguíssemos aí reunir o máximo possível, idealmente todos, não só de manhã, para conversar sobre esse livro Transcend, que vocês vão ver que é sensacional, assim, um livro para a vida, quanto à noite, às 18 horas, como eu mencionei, a gente vai começar a abrir um pouco antes, para poder termos aí um happy hour final aqui do nosso programa. Então, no dia 3, eu vou ajustar o convite eletrônico, vou enviar daqui a pouco ajustado, e às 19 horas, aí sim com a entrada do Scott Barry Kaufman, né, que é o autor do livro e que, com certeza, acho que vai ser uma grande oportunidade. E dizer que, nossa, tivemos, acho que mais um encontro marcante, difícil, né? Assim, cada um vai marcando de uma maneira diferente, e realmente, assim, coisas que vão ficando, assim, com a gente, e só um gostinho de quero mais sempre, né? Sempre esse gostinho de quero mais. Só um comentário que eu preciso compartilhar com vocês. A Tânia falou do Nash. Uma das coisas que eu mais, não vou dizer me arrependo, mas é algo que eu fico sempre pensando na minha vida, é que eu já almocei ao lado do Nash e não tive coragem de falar com ele e de pedir para tirar uma foto com ele. Acreditem se quiser. Ele veio para o Brasil fazer um evento na USP. E aí tinha um restaurante lá, enfim, era um restaurante dos professores, e eu, por acaso, estava almoçando, de repente, eu olhei para o lado, ele estava na mesa ao lado, e, claro, já é uma pessoa que tem um jeitão, assim, meio distante, porque ele tem uma questão ali, né, enfim, psicológica, psiquiátrica, na verdade, mas não tive coragem de abordá-lo, e sempre ficou isso na minha cabeça, assim, sabe? É curioso, né? São esses momentos da vida que marcam. Mas, enfim, pessoal, só compartilhar. Novamente, uma alegria estar aqui com vocês. Não sei se alguém quer comentar algo mais. Só, Tânia, novamente, agradecer imensamente sua generosidade. Esse tema seu é o tema, né? Porque nossa vida é isso, né? É se conectar com os outros e, naturalmente, os conflitos fazem parte. E não sei se você quer dar suas palavras finais para fechar aqui com chave de ouro, a Ângela, mas é só agradecer mesmo. Também, essa caixa de ferramentas é cada vez mais crucial para nós construirmos as pontes que nós precisamos, né? Diminuirmos os muros e construirmos as pontes. Acho que foi um bálsamo ouvir a Tânia. Muito obrigada novamente, Tânia. Obrigada a todos pelos olhares e pelas perguntas super interessados, né? Esse é o presente de um palestrante, né? Encontrar interesse na plateia. Então, muito obrigada pela troca e pela oportunidade, pela presença. Parabéns e até a próxima, pessoal. Até breve. Forte abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.